um filósofo que chama Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre vai dizer que nós somos condenados a ser livre, e quem é livre tem que fazer escolha, e que não escolher é uma escolha. Então, se você não está escolhendo, tem alguém que está escolhendo por você, né? E a partir do momento que nós escolhemos algo... Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Kujart e eu faço parte do time da saúde mental extrema. E nós ajudamos os terapeutas a faturar R$9.000 trabalhando 3 horas por dia. E hoje estamos aqui para finalizar essa semana. Então, a semana passada nós falamos da comunicação e essa semana nós falamos da persuasão. E hoje vamos tentar ligar aí os pontos, finalizar, fazer um resumo, que a semana que vem nós vamos iniciar a semana da liderança, onde a gente vai aprender a formular, né, a fazer desde o início um planejamento estratégico. Então o terapeuta precisa dominar essas habilidades da comunicação, da persuasão e da liderança, da estratégia. Eu prometi ontem que eu ia trazer o livro para mostrar para vocês, que é esse aqui, ó, do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um clássico. Esse é um livro que deve ser lido, né? Como a gente comentou, todo bom líder tem uma boa comunicação. E ao ter uma boa comunicação, a gente consegue influenciar pessoas, né? E a profissão do terapeuta, nós temos que dominar essa arte. Principalmente quando a gente trabalha, né, como no meu caso, com a dependência química, com a clínica das compulsões. Na maioria das vezes, esse sujeito ele está em negação, né? Ele não tem ainda o desejo de se livrar desse sintoma. E como ele não tem o desejo, nós temos que convencê-lo a iniciar o processo, né? Então nós temos que persuadi-lo e, ao persuadi-lo, provocar o desejo. Nós sabemos que nós somos um sujeito desejante, né? O nosso maior desejo é ser desejado. Então o desejo faz parte do sujeito e nós temos que acessar isso, né? E para conseguirmos acessar, é importante a gente fazer esse caminho que a gente está aprendendo aqui. Então isso é fundamental na profissão, né? Sem esse conhecimento, sem um método e uma técnica, é muito difícil ter resultado nesse lugar onde você vai ter que sustentar essa profissão de terapeuta, né? Nós vamos ter que convencer as pessoas a escolherem o melhor para elas, né? Nós temos que dar opções de escolha. E às vezes esse sujeito ele está numa zona de conforto, ele está em sofrimento e ele não quer fazer escolha, né? E não escolher é uma escolha. Então tem um filósofo que chama Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre vai dizer que nós somos condenados a ser livre, e quem é livre tem que fazer escolha, e que não escolher é uma escolha. Então, se você não está escolhendo, tem alguém que está escolhendo por você, né? E a partir do momento que nós escolhemos algo, que desejamos algo, e é nesse algo, na nossa fonte de desejo, que nós vamos depositar a nossa libido. E ao depositar a nossa libido, nós entramos naquela questão da paixão, né? Quanto mais libido, mais paixão, né? E para você se transformar num profissional PhD,
num terapeuta PhD, o P é de paixão. Você tem que estar apaixonada, você tem que depositar o seu foco, a sua energia, a sua libido no fruto da sua paixão, nesse objeto de desejo. Certo? Quem entrou por aqui? Minha amiga Ângela Menezes já está por aqui, a Maribel, José Claudiomiro. A Ângela e o José Claudiomiro já tiveram acesso, né, a esse material, mas eu acho que da forma que eu estou explicando aqui, eu acho que ajuda até vocês, né, Ângela? O que vocês acham aí, você, a Ângela e o Claudiomiro? Esclareceu alguma coisa? Ficou mais prático, mais fácil? Dá um feedback aí para nós. Então, para nós dominarmos a técnica, o método da persuasão, nós temos que nos conectar com essa pessoa. E para nos conectar com essa pessoa, nós vamos ter que fazer uma leitura do discurso, da parte verbal e da parte não verbal, né? Então, para fazer essa leitura do dito e daquilo que não é dito, nós usamos aqui essa técnica, né? Então, lá na primeira aula, nós falamos que nós reconhecemos a realidade externa através dos 5 sentidos: da visão, audição, gustação, tato e olfato. Então é assim que nós codificamos a realidade externa. Após codificar aqui, ela vai passar por esses filtros, pela omissão, generalização e distorção. O próximo passo começa a ser instalado aqui os metaprogramas. Isso lá depois dos 2, 3 anos, que são os valores, as crenças, as decisões e as memórias. Então, quando a nossa personalidade está formada, isso tudo aqui já está funcionando, né? Aí, para entender melhor isso tudo, eu expliquei lá a visão da psicanálise, né? Então, essa é a visão, essa primeira é a visão da programação neurolinguística. Aí, para ajudar, eu peguei a visão da psicanálise, que é o id, o ego e o superego. Então, quando nascemos, a forma que nós temos de codificar a realidade externa está tudo focado num lugar só. Então, a criança, quando nasce, só tem o id aqui. Até 1 ano de idade, todas essas funções, os 5 sentidos, estão focados em um só, né? Então a criança enxerga muito pouco, mas está tudo na boca. Então a criança reconhece o mundo externo através da boca pela primeira fase, que é a fase oral. Depois de 1 ano e 8 meses, 2 anos, começa a construção aqui do ego, e logo após uma instância maior, que é o superego. Então o id é governado pelo princípio do prazer, né? O princípio do prazer, por conta de tudo isso, né? Isso tudo aqui que no primeiro momento vai nos levar ao prazer. A gente gosta daquilo que a gente vê, né? Daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente experimenta, daquilo que a gente toca, do cheiro. Então o prazer vem através dos 5 sentidos. Então, quando você quer sentir um prazer, como por exemplo o prazer sexual, o orgasmo, quando ele é muito forte, ou você está vivendo uma forte emoção, nós temos uma tendência de fechar o olho.
Fechar o olho. Quando você está apaixonado, você não beija de olho aberto, arregalado. Você fecha o zoinho e delícia. Quando você está comendo um pudim, uma coisa, você fica, você fecha o olho para sentir, entendeu? Quando você quer lembrar de alguma coisa, quando é algo importante, nós temos essas microexpressões que nos denunciam, né? Quando você está apaixonado, os seus olhos brilham. Quando você está triste, o seu olho cai. Quando você está cansado, com sono, o seu olho cai. Olha como é importante saber disso. Então é importante a gente saber, e depois a gente aprendeu que tudo isso está aqui dentro do que a PNL chama de representação interna. Então a representação interna, que é tudo isso, vai causar um estado emocional. Esse estado emocional vai apresentar um sintoma fisiológico. E se eu estou tendo uma sensação desagradável, desfavorável, para mudar esse estado emocional, a parte mais fácil é mudando a minha fisiologia. E aí dentro do curso tem os métodos ali, tudo que a gente explica como que faz isso. Tem exercícios, né? De como fazer isso tudo. Então quando você faz um exercício, por exemplo, você não precisa fazer agora, se você não quiser. Mas se eu disser para você assim, respira fundo 3 vezes, vai. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, relaxa, respira, fecha os seus olhos e lembre do momento que você teve grande alegria, um momento de maior felicidade que você teve na sua vida. Aí você vai lembrar desse momento. Agora eu quero que você amplie esse momento. Se está tocando uma música, eu quero que você aumente o volume dessa música. Se está colorido, você aumenta o brilho dessa imagem que você está vendo. Você está sentindo uma sensação muito boa, muito agradável. Eu quero que você aumente essa sensação. Aumenta um pouco mais, mais. E daí você fica mais feliz do que quando você estava lá vivendo essa emoção. A gente consegue fazer isso por conta que a gente sabe de como é. Então eu usei aqui a visão. Você está vendo a imagem, colorido, bonito, dá mais brilho nessa imagem, aumenta. Tem um som, está ouvindo uma música, barulho de árvore, aumenta. Você está sentindo o cheiro, aumenta. E aí você, aquilo que está instalado aqui na memória, com esse comando, porque você sabe onde ela passa, você acessa isso e mexe com isso. Se há um sofrimento, você consegue diminuir o sofrimento, a ponto da pessoa ter consciência daquilo. E tudo isso passando pela razão. Aquela dor que antes era insuportável, ela passa a ser suportável. É uma técnica. Uma técnica poderosíssima. É só saber usar. E eu vou ensinar você a usar ela. Certo? Então, causa um estado emocional, tem uma fisiologia, aí você faz o caminho inverso aqui, você muda a fisiologia, muda o estado emocional, que vai mudar o comportamento. Aí eu fiz maior aqui, então ela desce e ao mesmo tempo ela sobe. Certo?
E aí depois disso, por favor. Depois disso a gente viu, né, que cada um tem ali um sistema representacional. Então os 5 sentidos, a gente dividiu aqui os 5 sentidos, que é o VAGOG, que é o visual, auditivo e o sinestésico. Então se eu identificar qual que é o sistema predominante da pessoa, e eu sei que faz aquele caminho, eu tenho mais acesso às lembranças e às memórias. E aí eu tenho que ter técnica para lidar com isso, né? Então, o mais fácil é você ampliar o sentimento bom. É por isso que eu falei para você, feche seus olhos, pense num melhor momento da sua vida, e aí eu consegui aumentar isso. Assim como eu consigo diminuir. Agora, onde que está o segredo? Por isso que precisa ser técnico e precisa saber lidar com isso. Eu vou trabalhar com um sentimento ruim, que causa dor e angústia. E aí eu tenho que saber lidar com isso. Tem que diminuir, fazer. Se eu posso aumentar, eu posso diminuir. Diminuir a ponto de não doer mais. É quase que uma magia. E a gente consegue fazer isso com nós mesmos. Só com a força da mente. Né? Porque nós temos um método e temos uma técnica. Então você está com muita vontade, você está em crise, você está ansioso, diminui a ansiedade. Eu levo para diminuir a ansiedade do sujeito 10 minutos, 15, 5 minutos, dependendo da pessoa, 3 minutos. A pessoa está em crise de ansiedade, com esse exercício que eu acabei de fazer aqui, eu consigo deixar ela calma. É fácil. Para quem sabe. Aí quem não sabe vai treinar, você vai ter condições de chegar nesse nível. Eu não nasci sabendo. Então funciona. Funciona. Eu consigo fazer isso por telefone, pelo vídeo. Né? Meu paciente está lá em crise, está nervoso, está entrando em crise a ponto de surtar. Né? Se ele conseguir me ligar e conseguir falar comigo, eu consigo fazer ele voltar a ter o controle sobre si. Sem remédio, sem medicação. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu fiz todo esse trabalho. Existe conexão. Ele sabe que eu já fiz isso, que eu sou capaz de fazer, e toda vez que ele precisar, eu estou lá, disponível. Por isso que a partir do momento que você escolhe ser terapeuta, que você fica nesse lugar, você tem que saber lidar com esse poder que é dado pelo paciente para você. Eu só consigo fazer isso porque ele permite, ele confia. E é esse o processo todo que nós temos que fazer para obter a confiança do sujeito. É como, se você é pai, você sabe. Meu filho era pequeno, eu podia colocar ele num lugar mais alto e se eu pedisse para ele pular, ele pulava. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje ele já não pula mais. Mas antes ele me via como um gigante todo poderoso que ia proteger ele se jogava. Não sabia nadar, tinha medo d'água, mas eu entrava na piscina e dava o braço assim e ele se jogava. Confiava. Entende? É isso. Esse é o cume, o auge, o apogeu da conexão, da ligação. A ligação, a conexão
ela vai trazer confiança. E sem confiança não existe terapia. Imagina você vai lá falar da sua vida, da sua dor, do seu sofrimento, das suas angústias para alguém que você não confia. Entende? Se você chegar aqui na minha casa hoje, qualquer um de vocês que estão aqui, ó, menos a Cristina. A Cristina quase confia nela, desconfiando. Assim. Mas eu não dou a chave do meu carro para um de vocês aqui. Para vocês, ó, pega lá e... A gente não dá a chave do nosso carro para qualquer um. Ah, eu tenho carta, eu sei dirigir. Digo, ah, sei. Entende? Agora a Cristina eu dou a chave. Com um pouco de medo, mas dou. Mas ela dirige bem. Por conta do tempo, eu vi e tal, fui testando, daí confio. Mas daqui a pouco, quem que vai me pedir a chave do carro? Aquele cara que confiava plenamente em mim, que se jogava. Ele vai pedir a chave do meu carro, e daí? Né, até o Eduardo, né, que trabalha comigo lá no Gábata, meu chefe, ele falou, e daí, já está preparado para dar a chave do seu carro para o seu filho? Porque ele já passou por essa experiência, né? Ele tem um filho já maior de idade. Mas é o próximo passo. Daqui a pouco eu vou ter que passar por esse frio na barriga. Entende? Porque aí vai ter uma representação interna, vai causar um estrado emocional e vai ter uma fisiologia. A fisiologia é o frio na barriga, a dúvida, o medo. E eu vou ter que confiar. Nas primeiras vezes eu vou querer ir junto. Vai me dar uma falsa sensação que eu estou controlando o carro. Estou no banco ali, mas é ele que está... Né, eu posso pegar no volante, posso dar um grito. Tá. Entende? Então, a gente conhecer o processo é importante. Outra questão que é importante é a gente saber que cada um tem o seu mapa, né? Que mapa não é território. Então, o cabeção aqui está vendo o 6 e o outro, do outro lado, está vendo o 9. Né? E os dois estão certos. Só que para mim, eu posso dizer, não é... Eu posso ficar duvidando aqui. Agora, eu tenho que olhar do ponto de vista da outra pessoa. Eu tenho que saber que mapa não é território. Para mim me conectar com a pessoa, eu tenho que descobrir qual que é o mapa dela. Eu tenho que ficar parecido com ela. Então, se você quer se transformar num terapeuta PhD, é necessário que você tenha paixão. A paixão a gente não consegue ensinar. Habilidade a gente tem como ensinar. A determinação também tem como ensinar. O passo a passo. Mas tem que ter, do outro lado também tem que ter a sua parte. Né? Eu prometo, dentro desse processo, dentro dessa jornada, dentro desse desafio que eu estou me colocando, dar 110% da minha parte para você obter o resultado da minha promessa. De você faturar R$9.000 trabalhando 3 horas por dia, e dentro do curso você vai entender por que precisa tudo isso. Por que isso é capaz, né? Eu já fiz isso, né? Eu apliquei esse treinamento com o Anderson, e ele está, né, em 3 meses ele conseguiu faturar mais do que isso. Mas ele, pensa num cara apaixonado, um cara que focou, que buscou conhecimento, ele
dormia pensando nisso, acordava pensando nisso, é isso. É assim que é. Paixão é assim. Tá ali, rodando o tempo todo. E daí você consegue. Então a gente conseguiu isso tudo. E agora a gente vai montar a turma em janeiro. Uma turma não muito grande, no máximo 20 pessoas. E eu vou fazer isso passo a passo, passo a passo. E quando a turma melhorar, daí o Anderson e mais essas pessoas que conseguiram, os melhores, eu vou querer trabalhando comigo, usando esse método, essa técnica. Então no primeiro momento você vai aplicar, você vai ter resultado, nós vamos melhorar isso, vamos aprimorar, e eu vou estar lá junto na supervisão. E depois que você aplicou, teve resultado, você vai ter condições de ajudar outras pessoas a conseguirem o mesmo resultado que você conseguiu, fazendo o mesmo método, a mesma técnica. Certo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? A Ângela respondeu aqui que realmente estou aprendendo a cada dia. Aí o Claudiomiro falou aqui, já está usando o método, sempre ajuda a gravar a repetição. É isso, repetição, imersão e modelagem. É isso, tem algumas coisas. Aquilo que faz sentido para você, você repete como um mantra. Principalmente toda vez que você faz aquilo e dá certo. Você repete como um mantra. Que daí aquilo fica automático. É que nem dirigir, que nem tomar chimarrão. O cara fala, pô, mas eu não sei fazer chimarrão, é muito difícil, como que faz? Eu digo, pô, eu nem sei ensinar, cara. Não sei ensinar a fazer chimarrão. Porque é uma coisa que eu faço dormindo. Eu nem tô acordado ainda, né? Quando eu acordo de manhã, eu tenho um ritual. Eu acordo e tal, faço a higiene ali, escovo os dentes, já ponho a água esquentar. É automático, eu não penso para fazer. Eu vou acordar depois que eu tomei uns 3 chimarrão. Entende? Faz parte já. Eu não sei ensinar. Aí tem que ir lá, tem que ver a pessoa fazendo, igual faz isso, faz aquilo. Mas é tão automático que não tem como ensinar. É a mesma coisa você querer ensinar a fazer uma receita. Ah, como que você faz arroz? Você não sabe. Se você faz. Ah, como que você mede a água? Não sei, eu não meço a água do arroz. Tem gente que faz tudo na medida. Não, põe lá o arroz na panela e eu sei que tem que botar o dobro de água, dou uma olhada lá, dependendo da panela, e faz, e daí quando seca, tá bom. Começou a estralar, desliga. É pelo barulho que faz, você sabe que tá bom. Às vezes é pelo cheiro. Queimou. Né? Pelo cheiro. Certo? Então acho que a gente viu isso. E daí eu não escrevi mais nada aqui. Então o que dá para nós acrescentar aí? Deixa eu dar uma olhada aqui na apostila. A apostila que a Ângela e o Claudiomiro têm, essa aqui, ó. Supera o medo de falar em público, tá? E tem mais uma galera que ganhou também. Acho que até quando eu lancei esse curso, acho que a Miralda também ganhou, não ganhou, a Miralda, a apostila? Então vamos relembrar o que está escrito aqui. Tem um item aqui em negrito que fala assim: o poder revelador da linguagem corporal. Nós não temos um corpo,
Nós somos um corpo vibrante que respira, sente e se internece, um corpo vivo que reflete o que somos. Toda a nossa vida está gravada na memória do corpo, e é ele que conta toda a verdade de nossa história, de nossos sentimentos mais imperceptíveis. É um pergaminho no qual estão gravadas as marcas do tempo, importantes senhas da individualidade humana. E é a assinatura intransferível da nossa imagem corporal. Olha como é profundo isso. E é por isso que quando o sujeito morre de uma forma duvidosa, o que tem para ver? O corpo. Daí vai lá, faz um exame, uma autópsia e vê, teve uma batida, essa pessoa quebrou o braço, quebrou a costela, tal costela, tá faltando tal dente, quantos dentes tem, né? Se você não é reconhecido, eles vão olhar lá pro seu corpo, mesmo não tendo mais, e eles vão dizer que é você. Só que a gente não tem isso, né, no consciente. Mas existe uma ciência que estuda isso. Aí encontra lá um osso, um esqueleto lá, não sei de quantos mil anos. É isso. Então tem uma ciência que estuda isso. Imagina a gente estar com o corpo vivo ali na nossa frente vibrando e a gente ter esse conhecimento. É por isso que é difícil entender, nós somos treinados para ouvir aquilo que não é dito e para enxergar aquilo que está sendo escondido. Agora fica mais claro para você entender isso, né? Agora você tem que treinar, você tem que dominar essa técnica. Existe um método e uma técnica para você aprender isso. E não tem como você trabalhar com o ser humano sem saber o mínimo, né? É profundo, né, esse texto. Para entender a importância desse mapa e promover as mudanças necessárias, é preciso ter coragem para ir se despindo gradativamente das couraças do passado e abrir canais que favoreçam os movimentos mais livres e expressivos. Então a dificuldade que você tem, ela está no corpo. O seu medo está no corpo, a vergonha está no corpo. A baixa autoestima. O sentimento de inferioridade. Está tudo aí dentro. Nada está fora. É algo de fora que lembra e daí você trava. E tem como destravar. Se trava, é porque algo travou. E se algo travou, dá para destravar desde que descubra esse algo. E é esse o nosso trabalho. É isso que você vai aprender a fazer se você não sabe. E se você já sabe, você vai ficar melhor ainda. Essa parte aqui eu acho legal, sou apaixonado por essa parte. Tem uma outra aqui que eu gosto muito também. Aqui as etapas do discurso, né? Quando você for ler um texto em público, ou de qualquer seu ou de qualquer outro autor, é fundamental fazer um trabalho de mesa em leitura silenciosa, um exercício intelectual de análise e
dissecação do texto para localizar. Eu não fiz isso, mas fiz esse curso várias vezes, né? Para localizar as ideias principais. Então você pega ali as ideias principais. Depois você pega as ideias secundárias. Depois você escolhe ali as palavras-chave. Depois você escolhe os sentimentos expressos no texto. Você pode pegar as palavras desconhecidas, que de repente você tem que dar um enfoque nela. Ou os termos estrangeiros, e daí tentar traduzir isso da melhor forma, para que todos entendam. Focar nas frases principais da introdução e do desenvolvimento e da conclusão, que é aquela questão do texto, que também está lá na primeira. A imagem que você gostaria de passar à plateia antes, durante e depois de sua apresentação. A frase que gostaria de imprimir na mente dos espectadores no final da sua apresentação. As técnicas da apresentação e tal. Então, quando nós estamos falando de comunicação, e nós precisamos ter uma boa comunicação para utilizarmos o poder de persuasão, é importante que a gente saiba disso, né? E uma das questões, uma das técnicas, né, que tem aqui nesse livro, que eu prometi para vocês ontem, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso é um clássico. Uma das técnicas que mais dá certo e que é usado pelos melhores comunicadores e oradores é você ser um bom contador de história. Todo bom comunicador, ele deve ser um bom contador de história. Então eu tenho que aprender a colecionar histórias. A história e a metáfora conecta. Você se conecta melhor. Fica mais fácil se você conseguir contar uma história, uma metáfora que sintetize aquilo que a sua mensagem. É muito mais fácil da outra pessoa lembrar, guardar na memória. Então, tudo aquilo que for muito importante, eu sempre busco contar uma história, uma metáfora, geralmente uma história que aconteceu comigo. E por que eu falo daquilo que aconteceu comigo? Agora você sabe. Porque se eu contar uma história que aconteceu comigo, com meu filho, com a minha esposa, com o meu trabalho, você vai ter uma sensação de que você me conhece. Você vai estar se conectando mais comigo. E eu sei disso. E quanto mais conectado comigo, mais fácil vai ser de você aplicar aquilo que eu digo. E eu digo muitas coisas para melhorar a sua vida. Se você aplicar isso que eu ensino aqui na sua vida, eu não tenho dúvida. Porque tudo isso que eu estou ensinando para você, eu apliquei na minha vida e minha vida mudou. Eu estou tendo resultado por aplicar tudo isso que eu estou ensinando na minha vida. Não é que eu já tive, eu estou tendo, porque eu ainda continuo aplicando. Isso que eu ensino aqui para você, eu pratico, eu aplico na minha vida diariamente. Todo o tempo e o tempo todo. E quando eu deixo de aplicar, tem uma tendência de dar errado. Certo? Então, na segunda-feira, nós vamos continuar aqui, aí vamos falar da liderança. Então, se está fazendo sentido para você, se você está gostando,
Compartilhe lá com seus amigos e continue aqui na nossa audiência. Um outro método também que eu ensino aqui é a matriz SWOT. Os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Mas eu acho que a gente conseguiu sintetizar. Eu achei que não ia dar tempo, mas deu tempo. Certo? Então, a gente se encontra aqui na segunda-feira. O William está dizendo aqui, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso aí, William. Isso aí, não pode desistir. Tem que ter persistência. E a vantagem é que se você tiver dúvida, depois você pode rever, né? No outro dia, a vantagem do online é isso. Eu prefiro fazer um curso online do que presencial. Porque presencial, se você perdeu a aula, perdeu a explicação, já era. E a aula, quando é online, você pode rever lá quantas vezes você quiser. E sempre que você tiver dúvida, a gente está por aqui no mesmo horário. Certo? Então, um forte abraço, bom final de semana para vocês. Aproveitem com moderação e se cuidem.